E aí, povo lindo que curte videogame, hashtag olha eu aqui quebrando a quarta parede, não é incrível? Hoje no Gamepad, o programa que te conta os paranauês, para você manjar mais dos paranauês. A gente vai falar exatamente sobre isso, a quebra da quarta parede. Eu não sei se você sabe, mas no teatro a gente diz que tem a parede de trás, que é o cenário, as paredes daqui que levam para as coxias, e a plateia, que diz que é a quarta parede, porque você não interage com a plateia. Você começa a fazer um lugar, né? Você quer levar a plateia para outro lugar. Então você não fala com eles, para eles poderem entrar ali. Mas às vezes você quebra a quarta parede. E daí você conversa com a sua plateia. Dizem por aí que essa é uma técnica muito antiga, que começou lá na época medieval com o teatro dos saltimbancos, foi usada na Grécia com coro. O coro sempre explica, né? O que a gente está fazendo aqui e tal. E lá no teatro elisabetano, com o Shakespeare, foi usada para várias coisas. Para mostrar o tema. Aqui a gente vai contar para você a história do Ricardo III, blá blá blá. E também para fazer um pouco de fofoca sobre a nobreza. Então você ficava sabendo ali da sátira que o Shakespeare queria fazer por esses personagens que falavam com o público. Inclusive, isso foi muito bem mostrado num filme chamado Anônimos. Vai lá e assiste. Então, quebrar a quarta parede é quando a gente sai do tempo e espaço que a gente chama diegético, que é o tempo de dentro da narrativa e fala diretamente com as pessoas. Você provavelmente já viu isso acontecendo numa coisa muito contemporânea e muito bonita, chamada House of Cards. Existe outra coisa chamada meta-referência. É quando as pessoas de dentro da obra sabem que elas estão numa ficção, tipo Desventuras de Série, tipo Deadpool. Ele faz isso só humor, né? Não tem, obviamente, uma crítica. Mas a maior parte das vezes que a gente fala com as pessoas, a gente quer que as pessoas prestem atenção na obra de uma forma um pouquinho mais crítica. Olhar um pouquinho melhor, que é como faz House of Cards, por exemplo. Nos joguinhos, eu não sei se você já reparou, mas todo tutorial que é feito mais ou menos ruim é uma quebra de quarta parede e não muito bom, porque tira a imersão. Então toda vez que você fala, você está andando, né? E daí o seu avatar fala, é melhor eu pular ali, porque se eu não pular eu vou morrer. Você pensa, sério, cara? Você realmente precisava ter me contado tudo isso? Havia uma época que os jogos não faziam isso, inclusive tem um vídeo ótimo do Igor Raptor que fala sobre Mega Man e explica como que o próprio jogo já conta pra você sem precisar de tutorial. Vamos melhorar esse tutorial, né, galera? Porque senão é chatão, a gente não gosta. O que eu acho muito maluco no videogame é porque a sua relação com o protagonista já é muito junta. Quando um vilão vira para o protagonista e fala, você nunca vai conseguir me derrotar, ele não está falando só para o avatar, ele também está falando para o jogador. Então essa relação de quarta parede é um pouco diferente nos games. Então eu vou dividir com você que, para mim, nos jogos existem 3 tipos de quebra. A primeira é quando a gente fala com o jogador como se ele fosse jogador e não como se ele fosse o personagem. And don't misunderstand, I don't mean Vincent. I'm talking about you, the one who borrowed his form to make it here. A segunda é quando a gente mostra que o mundo do game é um mundo ficcional. Why would you bring up something like that at the very last minute of the game? I would have thought you, as a player, would have at least expected a twist of fate of some kind. Let me ask you, how do you plan to put an end to all of this? Wait a sec. You want me to tie up all these loose ends? I don't think so. You're the protagonist. I'm just a cool, handsome foil who happens to be your twin brother. E a terceira é mais fluida, quando a gente quer causar imersão. Então a gente mistura o jogador com o avatar e a vida real com a ficção, exatamente para o cara se sentir mais dentro do jogo. Então não fora. Então não diferente do tutorial, né? Ao contrário do tutorial, mas dentro. Through your computer, you can enter our world and help us. But in order to do this, you must transfer your soul into my body. I will take over my body when you leave the game and hold your place for you until you return. Essa conversa com o jogador rola de várias formas. Tem aquele idle movement, que é quando o personagem, você fica lá, abandona, né? E o personagem fica parado te esperando voltar e uma hora ele bate o pezinho assim, tipo Sonic. Então isso também pode ser considerado um tipo de quebra de quarta parede. Assim como todas as unidades da Blizzard. Qualquer jogo da Blizzard, você fica clicando nos carinhos, uma hora eles vão falar, pelo amor de Deus, para de clicar em mim, por favor, obrigado. What? What do you want? Why do you keep touching me?
Um estilo que fez isso muito bem foi os point and clicks. Eu não sei se você jogou Sam Max, mas se você ficava tentando pegar um objeto, uma hora o Max ia virar e falar, então, cara, o Sam tá ali triste, porque você ficou tentando pegar um objeto que não dá pra pegar, tá? E o Monkey Island faz isso muito bem em todos os games. Tem um que eu adoro, que é quando o Guybrush, que é o personagem principal, tá falando com o Herman, que é tipo um castaway, e daí o Herman fica falando pra câmera, né? E o Guybrush fala, meu, com quem você tá falando? Ele fala, ué, com todo mundo que tá aí assistindo. Meu segundo exemplo começa em Metal Gear Solid, porque é um jogo que fez isso muito, de mostrar que o game é mais ou menos uma mentira ou tentar quebrar essas coisas. Tem uma fase no Metal Gear Solid 2 com o Raiden que começa a rolar aí uma briga, não uma briga, mas o coronel começa a surtar. E uma hora ele fala, então, essa missão vai falhar, cara, é melhor você desligar seu console. E alguém depois vira e fala, pois é, você tá num videogame. Isso é total quebra de quarta parede. E uma das coisas que foi mais louca, se você jogou isso na época, você sentiu na pele, foi a batalha com o Psycho Mantis, porque ele lia a sua mente. Ele falava, então, quer dizer que você gosta de Castlevania. É claro que ele fazia isso lendo o seu memory card, mas a gente não sabia disso na época, e ele também fazia seu controle vibrar. Era uma coisa completamente maluca, que começa a ser aí um pouco mais de fluidez entre as coisas, certo? Também acho. Earthbound, cara, ele pedia pra você o seu nome, daí no final, quando você estava enfrentando o chefe final, começava a rolar uma prece, e daí rezava pra uma galera, e no final rezava para você, o jogador. E era você que fazia a reza final, que destruía o Pro das galáxias. Era absolutamente incrível. E quem pode se esquecer do Max Payne, que falava pra ele, Max, você está num quadrinho. Max, você está dentro de um jogo de videogame. Na época isso fez tipo... explodiu a mente geral da galera. Agora, como exemplos fluidos, eu vou te dar dois. O primeiro é Stanley Parable, que é incrível e maravilhoso. A gente já falou dele aqui. Se você não jogou ainda, você é bobo, que é legal demais. E o que ele faz é, às vezes, quebrar, às vezes não. Às vezes ele quebra a quarta parede e te chama de Stanley. Às vezes ele te chama de jogador e diz que você não é o Stanley. Então essa confusão cria uma imersão muito real, muito bacana. Você realmente sente que você está tendo um diálogo com aquele narrador. Muito legal. Meu segundo exemplo é um jogo que é do mal. Evil. Eternal Darkness. Eternal Darkness tinha pontos de sanidade, seu protagonista ia perdendo pontos de sanidade. E para mostrar isso, ele podia causar várias coisas e uma delas era como se fossem bugs. Por exemplo, você estava jogando e daí aparecia uma tela azul, como se você tivesse perdido tudo. A segunda coisa é que aparecia uma tela e falava assim, então, você quer apagar todos os seus saves? Apagar tudinho? E só tinha duas respostas possíveis, sim, eu quero, e continuar sem salvar. E se você apertava continuar sem salvar, ele também apagava tudo. Tenso, era muito tenso. E depois quem vai aproveitar disso, inclusive colocar isso no jogo, Batman Arkham Asylum. É um exemplo mais recente, mas eu ainda acho que o Eternal Darkness dava um pouquinho mais de medo. Minha dica da semana pra você é assistir House of Cards. Se você não fez isso, faça. É uma das coisas contemporâneas que quebra a quarta parede para ser satírico, para fazer crítica e é absolutamente incrível. Eu queria deixar aqui um beijo pro Michel que pediu esse tema e se você quer que eu faça seu tema, manda e-mail pra gente no ignbrasil@ign.com e daí eu leio e faço, que nem eu fiz pro Michel. Beijo. E é isso. Semana que vem eu volto com mais Gamepad. Tchau.